Aos 22 anos, está grávida do quarto filho, que deve nascer em semanas. Ela aceita nos mostrar a condição em que vive. Podemos entrar lá? Então, posso. E quando foi que aconteceu todo esse meu escárnio pela energia feminina? Eu nem ao menos sabia que o problema do feminino estava em mim. Quer dizer, se você tem um problema com o feminino, você tem um problema consigo. Você se odeia. Se você se odeia, você se coloca em situações ruins. Você se torna carente, você se coloca em relacionamentos ruins. Se você se odeia, todas as coisas que você faz na sua vida são coisas que vão te fazer sofrer. Porque no fundo o que você quer dizer é o seguinte: eu me odeio e é por isso que eu me maltrato, porque eu quero mesmo me fazer sofrer. A coisa toda começou quando eu era criança e via a minha mãe. A minha mãe era aquela típica mulher brasileira que a gente está acostumado a ouvir falar. Por exemplo, a mulher que ajudou o homem e depois o homem foi embora com outra mais nova. A mulher que o homem escravizou. A mulher que criou os filhos sozinha. A mulher que mendigava o amor de um homem. A mulher que não estudou e não trabalhou e botava a culpa nos filhos e no marido. Então, quando eu observava o comportamento da minha mãe, sempre culpando os filhos, sempre culpando, a minha vida foi uma derrota porque eu tive filho. A minha vida foi uma derrota porque eu me casei. A minha vida foi uma derrota. Então, minha mãe, ela queria um homem para sustentá-la. Totalmente. Aquela educação que nós conhecemos, né? A mulher cuida de casa, dos filhos e o homem a sustenta. Então, ela não estudava, ela não se preparava. Tudo que ela fazia era reclamar. Reclamar sem parar. Então, eu observava muito a minha mãe e odiava ela por causa disso. Porque ela permanecia, ela reclamava da situação, ela reclamava dos filhos e do marido, mas ela não tomava uma atitude. Ela só reclamava e não fazia nada, continuava na mesma situação, sempre reclamando, dizendo que a culpa de tudo era nós, falando que nós éramos o culpado de toda a infelicidade dela. Até que meu pai foi embora, todos nós fomos embora, ela ficou sozinha e continuou vivendo a mesma vida infeliz. Por quê? Porque nunca são os outros. Nunca absolutamente são os outros. Nós apenas nos inserimos em situações que vai nos dar a sensação de que porque estamos naquilo não conseguimos avançar. Mas a realidade é que a culpa nunca é dos outros. Então, quando eu observava minha mãe sempre reclamando e permanecia no mesmo lugar, nós éramos o culpado. E eu pensava comigo, quem mandou ela ter filho? E eu pensava comigo, quem mandou ela se casar? Então ela reclamava de dinheiro, mas quem mandou isso? E ela reclamava que meu pai não dava dinheiro, mas por que ela não tem o dinheiro dela, o próprio dinheiro dela? E por que isso? E por que aquilo? E aquele questionamento todo. Acontece que eu a odiava. Eu não a suportava. Porque era muita reclamação e pouca atitude. Isso tudo porque eu era muito jovem e não compreendia que a pessoa que vive pelo inconsciente vive o oposto do que quer. Ela se insere exatamente no que vai causar dor para ela, imaginando que é o que vai causar a bênção na vida dela. E eu não estava pronta para essa situação. E porque eu sentia esse ódio profundo, esse escárnio dela que representava o feminino, eu comecei a inconscientemente a odiar todas as mulheres. Quando eu olhava a forma como as mulheres se relacionavam, e elas se casavam, e elas tinham filho, e levavam aquela vida, aí depois dizia que o homem destruiu a vida dela, geração após geração, essa cultura de se casar, de ter filho, e depois dizer que o marido destruiu a vida. Toda essa robotização me fez analisar o feminino e dizer, eu odeio ser mulher. Eu odeio ser mulher. Eu não sou. Então eu me escondia. Eu me escondia, porque eu não queria que ninguém soubesse que eu era uma mulher. Isso realmente aconteceu durante muito tempo da minha vida. Durante quase 30 anos da minha vida isso aconteceu. Eu tinha profunda vergonha de dizer que eu era mulher. Porque onde eu olhava, eu via mulheres se humilhando para homens. Mulheres vendendo o corpo para conseguir um punhado de dinheiro. Mulheres engravidando para conseguir uma pensão. Mulheres e mulheres e mulheres que não sabiam viver sem homem. A mulher tinha um filho, 2 filhos, já colocava um homem dentro de casa. Ela não sabe viver sem homem. Sempre
entre escolher a vida dela, Deus, ela sempre escolhe um homem. Então, aquilo foi entrando na minha mente de tal forma que eu comecei a me odiar e a sentir vergonha de ser mulher. Eu não queria ser mulher. Eu me odiava com todas as minhas forças, porque eu olhava para o feminino e dizia, eu não sou essa aberração que não sabe fazer nada, que não tem uma cabeça própria, que não sabe pensar direito, que precisa de um homem para tudo, que não sabe resolver nada, que tem que se submeter a tudo por causa de um punhado de dinheiro, que tem que vender o corpo, que tem que ter um monte de que não sabe viver sem homem, é desesperada, não sabe viver sem homem. Toda esta humilhação que a gente vê as mulheres passando por causa de mendicância emocional, aquilo me fez ter um profundo nojo de mim mesmo e eu não queria viver em decorrência disso, porque eu sou mulher e eu tinha profunda vergonha do feminino. Então, quando eu chegava perto de um homem, eu queria parecer o mais masculina possível, porque eu pensava nas profundezas do meu ser. Eu tenho que parecer masculina porque se eu parecer feminina, o feminino é aquilo lá. Então eu tinha uma imagem do que é ser mulher. Eu sentia vergonha de estar perto dos homens por ser mulher, porque eu me sentia inferior. Eu me sentia inferior, pior, um animal, uma coisa bestial, inútil no mundo. E durante muitos anos esta foi a minha vida. Esta foi a minha realidade. Eu me esconder de trás de uma imagem masculinizada, porque quando chegava perto de um homem, eu sentia vergonha de ser mulher. Porque, no fundo, eu sentia vergonha da minha mãe e do que eu via muitas mulheres fazendo. Então eu pensei comigo, para que Deus criou a mulher? Qual é o objetivo do feminino? Para que serve o feminino? O feminino é só um negócio que fica dançando na frente dos homens? O feminino é só um pedaço de carne que serve para os homens degustar? Porque você vê, os homens falam, o prazer da minha vida é carro, dinheiro e mulher. Quer dizer, ele coloca a mulher no mesmo patamar de objetos, de coisa. Então eu pensei comigo, para que Deus criou a mulher? Um pedaço de carne para enfeitar um carro de um homem? Um pedaço de carne que o homem trabalha para conquistar? Um pedaço de carne? É só um pedaço de carne, enfeite? É um artigo de luxo masculino? A mulher é um artigo de luxo masculino? Só serve para dar prazer para o homem, distração para o homem, mimar o homem, cozinhar para o homem, cuidar do homem. A mulher não tem vida própria? Então foi que eu fui descobrir que não. Que a mulher não tinha vida própria. E isso também começou lá na infância. Que esta abominação que eu sentia pela minha mãe, ela foi se espalhando para as coleguinhas. Por que eu não tive amizades na escola e o porquê que eu não tive amizades fora da escola dentro da vida? Porque aonde quer que eu fosse, onde tinha meninas, o único assunto delas eram homens. Ficar maquiada para o homem, ajeitar o cabelo para o homem, usar roupa para o homem, ajeitar o corpo para o homem, ficar bonita para o homem. Elas nunca falavam de nada que não fosse os homens. Isso na escola primária, na secundária, na faculdade, no trabalho, em todos os lugares que eu ia. As mulheres só falavam de homens. Então eu comecei a perceber que as mulheres não tinham vida própria. Eu não queria falar de homem. Eu queria falar de outras coisas. Eu queria falar da espiritualidade. Eu queria falar da vida. Eu queria falar da maturidade. Eu queria falar do que é que fosse. Eu queria falar de qualquer coisa. De conseguir uma certificação, uma premiação, um trabalho, de ter uma vida própria. Deus deu uma vida própria para cada uma de nós. Mas eu não conseguia isso com elas. Eu conseguia isso com os meninos. Com os meninos eu conseguia. Porque apesar de muitos deles falarem de mulheres, entre eles, muitas vezes não, eles falavam de coisas que queriam conquistar, do trabalho, negócios. Mas as meninas só falavam de homens, elas não tinham vida própria. Elas viviam em função dos homens. Tudo era sobre os homens, a fivela, o cabelo, o sonho de se casar, o sonho de ter filho. São sonhos, só isso. Mas para que aquela mulher nasceu? Ela não tem dom? Ela não tem talento? Ela não tem inteligência? Ela não tem um cérebro? Para que a mulher foi feita? Simplesmente para o homem? Foi só para isso? E isso começou a me incomodar. Esta situação de a mulher não ter vida própria, ser uma inútil, um pedaço de carne, que só serve para estar ou dentro de um carro,
em cima de uma moto ou na cama de um homem, um artigo de luxo que o homem pode ter se ele tiver dinheiro ou não, ou então uma coisa que se não tiver um homem para sustentar, praticamente morre de fome, porque não sabe fazer nada, não sabe pensar, não sabe agir, é uma coisa que vive chorando por causa de homem, não sabe viver sem homem, e tudo era homem, 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 homem. A educação feminina vem para isso. A era de Cristo vem para isso. Porque o que aconteceu com a mulher não é culpa dos homens, é culpa do feminino. Por quê? Porque esta é a jornada. A jornada é assim. Primeiro o masculino, depois o feminino, e depois o masculino e o feminino, cada ser humano se torna completo. A vida natural, a vida de Adão é uma vida quebrada. A vida quebrada é o homem para cá, a mulher para cá. Mas a vida completa do Filho de Deus é a vida em que cada um de nós é o masculino e o feminino em um só. Assim como uma laranja é inteira, ela tem o masculino e o feminino dentro dela, ela é completa. Da mesma forma é cada um de nós. Agora é claro que nós temos o gênero masculino e o feminino e a particularidade do gênero, mas não é disso que estamos falando. Nós estamos falando de completude e inteireza humana, a realidade do ser saudável, curado e real. A mulher não se conhece. Durante todas as gerações, as mulheres viveram para os homens. Elas não sabem quem são. Elas não conhecem seu poder. Não sabem nem para o que servem. Nem sabem pensar a maioria. Não sabem fazer nada da vida. Elas simplesmente vivem à mercê de um homem. E este homem, no belo prazer dele, com esse estigma de sou homem, ele troca ela por qualquer outra. Porque ele é carnal. Mas nós precisamos entender que Deus fez o masculino e o feminino sagrado. O homem, o sacerdote de Deus, e a mulher, a sacerdotisa de Deus, eles têm uma missão primordial dentro da vida. Ambos, iluminados, se completam. O masculino tem sua função, o feminino tem a sua função. E é sobre isso que nós precisamos falar. Nós precisamos falar sobre educação feminina. Quem você é, mulher? Para o que você nasceu? Você se conhece? Quem você é sem um homem? Quem você é sem seus filhos? Quem você é sem seu pai e sua mãe? Quem você é? Você enquanto filha de Deus. É este entendimento e esta compreensão que precisamos ter. Porque agora, na era da luz, a mulher, ela não pode mais se odiar. A historinha que nos foi contada de que a mulher trouxe o pecado para o mundo vai ter que ser limpo dos nossos corações. Nós teremos que nos limpar do mundo e da religião, dessa historinha que criaram para que nós, por meio do alto ódio, fizéssemos isso que fazemos conosco. Tudo isso que você vê as mulheres fazendo com elas, todas as humilhações que as mulheres fazem consigo mesmo, nada mais é porque existe um profundo auto-ódio dentro de si. A culpa do erro. Nós colocamos o mundo no erro. O feminino precisa se conhecer, se limpar dessa realidade ruim, e as mulheres precisam dar as mãos. Nós somos todas irmãs. E é nessa irmandade que nós vamos conseguir nos conhecer, nos curar e nos lembrarmos quem realmente somos. Nós somos mulheres sagradas.